Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um RJ Podcast. E hoje vamos falar aqui com o Vitor, o gerente da agência de Santana do Araguaia. Vamos trazer aqui para vocês um pouco de informação da nossa região e vamos falar sobre créditos, vamos falar sobre o que o banco pode trazer para você de benefício, o que o banco exige de você e trazer essas informações que acreditamos ser relevantes para o seu negócio. Vitor, primeiro foi um prazer te receber aqui, poder fazer esse podcast contigo é uma honra para nós. E eu queria iniciar conversando contigo a respeito dos créditos que o cliente procura junto à agência. Vou te dar um exemplo. Quando o cliente abre a conta lá contigo, ele precisa ter um prazo, né, de movimento financeiro, não precisa, Vitor? Isso, Roger. Primeiro eu vou me apresentar, né? Sou o Vitor, gerente da agência de Sicredi Santana do Araguaia. Agradeço o convite por participar aqui do primeiro podcast, né? Isso. Sim, eu sei que a gente vocês vêm vendendo essa ideia faz algum tempo e a gente fica muito feliz por poder participar, né? Falando da empresa, a gente sempre diz que, assim, não são todas as empresas que precisam. Assim, não é uma exceção falar que eu preciso de 6 meses, 1 ano de movimentação. Mas em alguns casos a gente pede para a gente conhecer a pessoa, conhecer o negócio dele. Principalmente aquelas empresas que estão começando no mercado, né? Agora aquelas empresas que estão mais consolidadas aí, 3, 4, 5, 10 anos no mercado, não. Já é um negócio mais fácil da gente trabalhar, né? A gente já tem um histórico dela no mercado. A gente já conhece ela, né? Agora aquela que está começando, vou abrir minha empresa hoje. Então, assim, tem uma análise diferente, que a gente sabe hoje, por dados, que até 2 anos, grande parte das empresas sofrem dificuldade financeira, né, no começo. Então, assim, a gente avalia muito esse impacto num primeiro momento, antes de conceder uma linha de crédito. Não porque a instituição tem medo de emprestar o dinheiro, mas porque também a gente pode estar ajudando a quebrar o negócio dele, se a gente emprestar de uma forma que não vai ser sustentável para ele, né? Sim, compreendi muito bem, Vitor. E até porque, assim, a gente sabe que o começo de todo o empreendimento é difícil e é um momento em que o empresário está se adequando, né? Ele está se adequando ao negócio dele e às vezes pode até solicitar um crédito que não é o específico que ele precisaria. Até porque a gente sabe que as linhas de créditos que é disponibilizada pelo Sicredi são inúmeras, né? Não tem uma única linha de crédito. Eu queria te perguntar com relação ao crédito do giro, capital de giro. Com relação ao capital de giro, você indicaria ele para que momento da empresa? A gente sempre diz, Roger, que capital de giro a gente usa para aquelas empresas que já têm uma consolidação, né? Que elas não é um crédito indicado para fazer um investimento na empresa. É uma linha rápida, é uma linha para fluxo de caixa. Aquela empresa, ela viu que a inadimplência dela subiu um pouquinho, que ela vai ter uma dificuldade financeira. Então ela vai lá, pega um capital de giro para aguentar aquele período até que ela receba dos seus clientes. Ela está com fluxo de caixa baixo, então assim, vamos pegar um capital de giro para reforçar e conseguir pagar suas obrigações todos em dias, né? O capital de giro a gente usa muito nesse sentido, né? Que é para dar uma ajuda financeira para a empresa ali, não para ela comprar mercadoria, não para ela investir em alguma coisa, mas assim, tá chegando o final do ano, 13º dos funcionários, vamos dar férias coletivas, igual algumas empresas fazem. Então assim, vai ter uma demanda de dinheiro mais alta, né, para a empresa. Uma demanda, ela vai precisar de um recurso, então, assim, que é um valor que ela pega, que ela paga ali rápido, né? Que ela não vai depender de muito tempo para pagar. Só para organizar a contabilidade dela ali. A gente sempre usa o fluxo de caixa dela. Só para poder ter um aumento de caixa e poder trabalhar ali tranquilo até voltar aquele retorno para o caixa, né? É simplesmente um giro. É aumentar o caixa do empresário. É um giro para a empresa não conseguir arcar com as suas obrigações em dias, né? Geralmente assim, que ela está se organizando, né? Eu vou
previ que eu vou ter uma dificuldade financeira, mas eu não estou pensando em investimento, só o fluxo de caixa. Eu pego esse capital de giro com antecedência, que é para mim não ficar negativado. Ter dificuldade de pagar um funcionário, atrasar um salário, atrasar, por exemplo, o pagamento de um fornecedor, atrasar uma parcela do banco, atrasar alguma obrigação assim, né? Ou um imposto que seja do governo, né? Então, assim, ela já se programa com o capital de giro ali. O nome, como a gente sempre diz, não, o nome já diz, é um capital de giro, é um negócio rápido ali. Você pega, você paga rápido, você se livra daquela obrigação também, né? É uma questão só para poder socorrer o empreendimento ali no momento e não para poder fazer o investimento. A gente já teve vários casos assim, em que o empresário ele não sabia qual uma linha de crédito específico tinha e ir no banco para poder pegar um capital de giro para comprar um maquinário, por um exemplo. A gente já teve essas questões lá no escritório de o cliente falar, não, eu preciso de um capital de giro. E uma questão que a gente sempre perguntou foi, para quê? Qual o objetivo que você precisa desse recurso? Para poder a gente tentar também auxiliar o cliente até para dar um início para a hora que ele chegar lá em você e já chegar com o norte, né? Sim, a gente sempre diz que a gente tem que ajudar a pessoa a se desenvolver. Então, assim, a gente tem... Eu costumo falar por mim mesmo, que o empresário, quando ele chega na instituição, ele tem que vender a sua ideia para a instituição. Assim como ele vende o produto dele no mercado, que ele se esforça para vender, ele tem que vender a ideia para a instituição. Nós, enquanto agente financeiro, a gente tem que entender o que ele realmente quer. Porque eu só consigo ajudar alguém a oferecer a melhor solução quando eu entendo realmente o que ele quer. Ele quer pegar um dinheiro para fazer um investimento numa máquina. Mas ele tem que ir lá e falar para a gente que ele quer fazer um investimento na máquina, que vai gerar isso aqui de receita, que vai aumentar as vendas dele, que vai isso aqui, tudo que vai gerar para ele, né? E muitas vezes ele chega lá e fala que é um capital de giro. Mas ele não fala para que é o capital de giro, né? Igual a gente está falando, o capital de giro é um giro para a empresa. Às vezes a gente tem uma linha bem melhor para ele, mas aí pela falta de muitas vezes ele não abrir isso para a instituição, ou com medo da gente talvez não emprestar o dinheiro, alguma coisa assim, às vezes ele deixa de falar isso aí. Aí a gente mesmo às vezes não consegue descobrir o que realmente ele quer pegando aquele recurso, né? E se a gente tiver em mente tudo o que ele realmente quer, a gente consegue oferecer uma solução melhor. Às vezes uma taxa mais barata de investimento, um prazo maior, que vai se adequar melhor para ele, né? E assim, ele vendendo bem a ideia dele, dificilmente ele vai deixar de pegar um recurso. Porque assim, ele vai vender a ideia dele, a gente sempre diz, fazer um projeto. Eu estou pensando em aumentar isso aqui, vai me dar retorno aqui, eu tenho campo para isso aqui. Então assim, ele mostra o projeto, que é um projeto viável para a instituição. Então assim, facilita, eu digo 100% para ele pegar um recurso, independente da instituição que ele for, né? Entendi. Então, no caso, Vitor, o que a gente entende assim é que, ao melhor ponto, ao invés do empresário simplesmente chegar lá e falar para você que quer um capital de giro, provavelmente mais interessante ele sentar lá contigo e trocar uma ideia para saber o que ele vai fazer, né? Para poder ficar tanto mais fácil para vocês analisarem o crédito que vai dar para ele, quanto a possibilidade de esse crédito ser efetivado na conta dele, né? Sim, sim. É que a gente diz, a gente defende que assim, muitos créditos não dependem só da agência para aprovação. E quem realmente fica na matriz da instituição, eles analisam o número, única e exclusivamente número. Chegou lá, vou analisar número, ou dá capacidade ou não dá. Mas assim, às vezes, eu estou mudando minha sede de lugar, que já aconteceu em alguns casos. Eu vou mudar minha sede, eu vou alugar a antiga. Então assim, a gente sabe que ele vai ter um retorno, não vai ser um dinheiro que ele vai simplesmente gastar, ele vai estar fazendo um investimento numa sede nova, vai modernizar, vai aumentar. Às vezes vai construir outro galpão do lado para alugar, vai alugar a sede antiga, mas assim, são coisas que se ele não falar, quem analisa número não vai ver só o faturamento. Então assim, fala assim, eu vou fazer uma sede nova, mas aonde eu tinha a minha, eu alugo, digamos, por R$10.000 o aluguel. Então assim, a gente sabe que ele vai ter uma renda a mais, que é uma renda que ele vai cobrir grande parte da parcela. Então assim, se torna mais fácil. Mas isso nós temos que saber, a instituição tem que saber,
Principalmente a primeira pessoa que está oferecendo, que está conversando com ele para pegar o crédito. Agora, se ele não abre uma informação dessa para nós, muitas vezes o crédito pode ser negado. Por quê? Porque a gente não tem as informações completas dele, né? E assim, aí fica um pouquinho mais complexo. Porque assim, às vezes, alguns créditos de investimento que a gente diz são parcelas expressivas, né? Sim. E assim, a gente tem que ver a viabilidade do negócio dele. Se realmente vai ser viável ele fazer aquilo naquele momento. Porque assim, eu digo que a gente não pega garantia para ter que executar as garantias, né? Então assim, a gente pega justamente só para ter uma segurança maior para a instituição. Que o objetivo da instituição nunca é executar uma garantia. Mas por isso que a gente tem que ter ciência se o crédito é bom ou não. Porque não adianta eu pegar e emprestar um crédito para uma empresa que eu sei que ele não vai conseguir arcar com aquele valor, né? Simplesmente porque ele acha que vai dar certo. Então assim, muitas vezes a gente tem parâmetros de vários negócios diferentes. É uma empresa do segmento de material de construção. Às vezes nós temos 10, 12 associados que trabalham no mesmo ramo, né? Então assim, a gente já tem a experiência dos outros. Muitas vezes algumas coisas que eles vão fazer, a gente tem ciência se pode dar certo ou não. Não que a gente vai prever que vai dar certo ou não, mas a gente já tem um conhecimento maior daquele caso. Isso eu digo na agência. Imagina uma cooperativa, um banco que tem milhares de clientes, né? Quantos clientes já estão na mesma situação dele, né? Então assim, e vai para aquele histórico. Chega lá, esse histórico diz que tais faixas de negócio dá um pouquinho de inadimplência para a instituição. Que essas pessoas que fazem um negócio parecido, às vezes, não conseguem pagar, não conseguem ter retorno. Então, aí onde entra ele ser bem honesto com o gerente de negócio dele, né? Explicar o que vai acontecer, como que ele quer o crédito, como que ele pretende ter o retorno daquele crédito, né? E que, na verdade, pelo o que a gente está entendendo, Vitor, né, vocês até podem auxiliar, né? Porque ele, como empreendedor, é a primeira vez que ele está fazendo aquele nível de investimento, por um exemplo. E vocês, como agência, já passou várias vezes por aquele mesmo objetivo que o cooperado está querendo no momento. Então, eu entendo que vocês podem auxiliar ele e dar um norte. Essa situação assim é melhor para você do que essa outra. Tanto é que eu já tive casos lá que aconteceu no escritório e foi por isso que a gente resolveu fazer esse podcast contigo e a gente abrir mais a mente das pessoas. Eu já vi vários casos do cliente querer um capital de giro para fazer a construção. Às vezes ele começa a construção com capital próprio, começa a se apertar, aí que corre no banco para um capital de giro, caçar um recurso para tentar sair do aluguel. Aí nessa forma, o mais certo, antes de o cliente iniciar a obra dele, a construção, ir na agência, conversar e pedir uma orientação, né? Entender o que é melhor para ele enquanto ele tem recursos no bolso, né? Que uma outra questão em que a gente já viu acontecer muito é o empresário ficar com a corda no pescoço, ficar ali agoniado para poder depois ir procurar a agência. E às vezes a hora que ele for procurar a agência já é um momento em que tem algum protesto, que Sim. tem ali cheque voltando ou alguma coisa assim. Às vezes é uma questão de se programar para não ter uma dor de cabeça mais para frente, né? Sim, é aquela história, né? Eu não preciso gastar até o último real da minha conta para mim ir atrás da instituição. Por isso que a gente diz que entra muito no planejamento, né? Assim, se eu tenho dinheiro às vezes para construir, por que não deixar aquele dinheiro de giro na empresa? Eu pego um investimento, me programo as parcelas, no valor que eu vou conseguir pagar, e eu me programo. Falo assim, eu não vou usar o meu dinheiro para construir às vezes, mas eu vou fazer um investimento, uma construção e reforma, um investimento empresarial, algumas linhas assim. Vou pegar esse recurso, vou me programar que eu vou pagar uma parcela de tanto durante esse período tranquilamente. Em vez de eu gastar meu dinheiro, eu deixo o meu dinheiro que eu tinha para construir uma parte dele para giro da empresa, que a gente sabe que a empresa precisa ter um colchão de capital na conta para pagar as obrigações, né? Então assim, se programar, eu digo sempre que a melhor palavra é se programar. Não é quando que a gente sempre diz que
Quando você espera muito para você ir atrás, aí você pode estar, ou já está passando por problema de restritivos, igual você falou, ou você teve restritivo, regularizou e o seu risco está alto, já dificulta mais uma análise, você vai ter uma taxa mais alta, que a gente sabe que assim, quanto maior o score que a gente diz, menor a taxa que a pessoa vai ter na instituição. Então assim, até tudo isso conta hoje, na verdade, né? Assim, eu procurar o crédito na hora certa é tão importante quanto isso, porque eu vou ter uma taxa mais atrativa, eu vou ter uma análise mais facilitada, porque quem for olhar lá fala assim, não, essa empresa tá redondinha, como a gente diz, né? Tá 100% regular, é mais fácil de eu conseguir emprestar esse dinheiro para ela, né? Eu entendi. E aí, a gente até tocou num assunto em que é interessante. Já vimos casos assim, o empresário se apertou e passou ali, vamos dizer, 6 meses apertado, com alguns cheques devolvidos, com alguns boletos em protesto. Beleza, eu fui lá e regularizei hoje. Eu não posso simplesmente ir lá procurar a agência amanhã, né, Vitor? Sim, é que acontece muito isso aí. É mais, como dizem, é mais normal do que parece. A pessoa paga num dia, no outro dia ele vai lá e fala assim, não, agora eu quero crédito. Mas às vezes nem sai o restritivo ainda. E assim, vou mandar uma proposta com restritivo, mesmo com comprovante. Quem for olhar lá em cima já viu que ele estava passando por uma dificuldade financeira. A gente usa muito na instituição um risco, que a gente chama. O risco ele vai de baixíssimo a altíssimo. Então assim, quanto mais baixo for o risco, melhor a análise, menor a probabilidade de inadimplência. Então assim, eu vou mandar uma proposta com risco alto. A análise vai ser diferente de uma proposta que eu mando com risco baixo. Porque assim, querendo ou não, é o comportamento daquele CNPJ ou CPF, pessoa física, no mercado financeiro. Então assim, se ele está com risco alto, significa que ele já não vem conseguindo cumprir com suas obrigações todos em dias. Ele está com risco baixíssimo. Então já demonstra que é alguém que cumpre regularmente com todos os seus compromissos em dias ou antecipado. Isso, o score é o seu histórico no mercado financeiro. Não tem como a gente falar que não é. É o que é a sua vida no mercado financeiro. Se eu sou um cara que sempre arca em dia com as minhas obrigações, eu vou ter um score mais baixo. Assim, o score não é um risco. Se eu sou alguém que costuma pagar atrasado, eu pago, mas pago atrasado ali 10, 15 dias. Mas vai piorando meu risco. E quando a gente vai fazer uma análise, quando a instituição vai fazer, aqueles que têm o risco mais baixo têm as taxas melhores. Aqueles que têm o risco mais alto têm as taxas maiores, por probabilidade de inadimplência. Quanto menor o risco, menor a probabilidade. Quanto maior o risco, maior a probabilidade. Então, assim, se a gente vai emprestar para quem tem um risco mais alto, automaticamente, na inadimplência maior, vai cobrar uma taxa mais alta. Isso é regra do mercado como um todo. Sim. Isso aí não tem de onde, como falar assim, não é assim. Assim que funciona mais ou menos as análises. E nem não é uma questão que é só específico do Sicredi em si, né? O mercado de uma forma ou de outra. A gente até costuma dizer assim, se eu for emprestar dinheiro para alguém, eu não posso emprestar para quem eu não conheço. Certo? Sim. O meu risco é alto. E outra, se eu já emprestei dinheiro para aquele rapaz e ele não me pagou, então se eu emprestar de novo, provavelmente o risco dele não pagar é maior, né? É mais alto. Então, é uma análise de mercado em si, né? Sim. Não é só uma questão de eu posso ou eu não posso emprestar. É uma questão de que acontece no mercado no modo um todo. Vitor, uma outra questão que eu queria levantar é com relação a consórcio. Vamos se dizer assim, o consórcio, em que momento você acha que é interessante para o cooperado, para a empresa fazer o consórcio? Assim, a gente sempre diz que o consórcio é um produto que ele não tem um custo muito baixo. E o consórcio, tem muita gente que fala assim, mas consórcio tem que dar o lance. Mas assim, o consórcio é um produto que ele não tem juros, ele tem taxa de administração. Então assim, quando você pega a taxa de administração e divide pelo período todo, ele é irrisório. O que você vai pagar para a instituição em si, de taxa de administração, é muito baixo. A gente sempre diz que o consórcio é a realização de um sonho. Então assim, é algo que você vai se programar para fazer. Eu preciso de um carro para daqui a um mês, quero comprar um carro daqui a um mês. Mais indicado é o consórcio? Não, seria um financiamento.
Por quê? Porque ele é muito rápido, né? Eu estou pensando em adquirir minha casa mais para frente. Eu tenho um carro que eu já estou acabando de pagar e eu já estou me programando para me trocar de carro daqui 6, 8 meses, 1 ano. Então a gente vai fazer um consórcio. Porque assim, os primeiros lances são um pouco mais altos, então a tendência ele sempre vai diminuindo os lances. Assim, eu faço consórcio, pago mais barato, depois eu dou o lance, tiro o bem e eu não pago juros. Que a gente sabe que hoje eu vou financiar um veículo, eu vou pagar um valor expressivo de juros pela taxa Selic que a gente tem hoje no Brasil, né? Então acaba se tornando um custo mais alto. Consórcio não, eu vou praticamente pagar só o principal, só o que eu vou realmente utilizar. Então, assim, é uma opção viável, ainda mais no período de Selic alto que nós estamos. Assim, quando eu faço frente à Selic, ele fica muito mais baixo, fica muito... A taxa de administração... Sim, fica muito atrativa, né? Então, assim, é muito atrativa. A gente tem consórcios aí que tá taxa de administração no período inteiro 9%. Quando eu divido 9% para quase 8 anos, dá 1,1% mais ou menos ao ano. Ao ano, né? Ao ano. Muito baixo. Contra juros que você vai pegar de veículo, por exemplo, de 1,5% até 2,5%, depende da instituição. Então, assim, que daria de 20% a 30% ao ano. Ao ano. Então, assim, a diferença é gritante, né? O que a gente tem é que se programar. Que muitas vezes as pessoas não fazem. Elas, eu quero comprar um carro, eu espero até o último momento para me financiar. Mas às vezes eu tinha como ter me programado lá atrás. Já ter ido pagando um consórcio que assim, mas é uma obrigação que eu tenho que pagar. Não, é um dinheiro seu. Você está pagando uma coisa que você vai adquirir lá na frente. É um sonho seu. Eu quero trocar de carro. Então, assim, você já vai pagando ele, quando chegar lá, você já tem o bem praticamente pago. Você paga por antecedência por aquilo lá. É uma forma que a gente diz também de guardar dinheiro, né? Investimento, né? Que a gente sabe, todo mundo é assim, se eu tenho dinheiro na conta, às vezes eu quero gastar. Se eu estiver pagando aquele valor lá, automaticamente eu já paguei. E ele está lá guardado, é meu. Um dia eu vou sofrer dele, mas é meu, tá lá. E às vezes se a gente deixar sem pagar nada, quando a gente gastou dinheiro, chegou lá, aí eu não tenho nenhum consórcio, nenhum dinheiro. Aí eu fiquei sem nada. Dessa forma mesmo. Então, acaba que se resume em programação, né? Sim. Tudo a gente tem que se programar para poder ter a menor taxa de juros possível. Sim. Para poder ter um bom relacionamento com a agência, para poder trabalhar ali de forma mais tranquila, né? E até uma questão assim, que hoje de manhã eu verifiquei. A gente está chegando no final do ano. Final do ano é época que a gente vai pagar os 13º da galera. Beleza. Para o empresário que está pensando em pagar o 13º, se ele ainda não fez a sua reserva de capital para poder fazer esse pagamento de 13º, então a opção para ele hoje seria capital de giro, no caso, né? Ele poderia ter o capital de giro, ou então a gente também tem algumas linhas que realmente são específicas para esse fim. Que é você pegar a linha na instituição justamente para pagar 13º e às vezes férias. Mas principalmente 13º. Tipo assim, eu vou pegar essa linha específica para 13º. Para me utilizar para me liquidar o 13º e vou pagar no decorrer do ano. Muito bom. Tem uma linha específica para isso. Específico para o 13º, isso, no caso. específica para o 13º. Acredito que todas as instituições tenham a mesma linha. Essa mesma linha de crédito. Isso, acredito que todas tenham, mas tem uma linha específica para esse, que é realmente antecipação de 13º que chama. Muito bom. Eu vou pegar ela só para pagar o 13º dos funcionários. Porque tem uma questão que assim, a gente chega no final do ano, a gente sabe que boa parte dos empresários, eles não se programam e chega no final do ano, vai aumentar as vendas porque é normal, e com o aumento das vendas eu pago o 13º. Porém, a primeira parcela do 13º é em novembro. Ainda não deu tempo de ter esse aumento nas vendas, né? E muitas vezes a empresa vai vender no crédito, né? Com 30 dias. Então ele vai vender em dezembro e vai receber em janeiro. Aí descasa o fluxo dele, né? Entendi isso. Aí, ou ele vai ter que antecipar o pagamento de cartão, que às vezes é mais caro que você pegar uma... Muitas vezes é mais caro você antecipar o cartão do que você pegar uma linha de financiamento e pagar programado, né? Mas eu vou pegar para 10 meses, um exemplo. Mas se eu quiser quitar em fevereiro, eu posso ir lá e quitar e ter um desconto dos juros, da mesma forma. Na hora que eu receber minhas vendas de dezembro, que cai provavelmente em janeiro, fevereiro, que normalmente são parceladas,
eu posso ir lá e liquidar a operação. Pronto, morreu a operação. Entendi. Mas eu me programei, fui lá e fiz um negócio programado. Um exemplo, paguei menos juros. Vou lá no dia 20 de novembro, um exemplo, faço a operação, certo? Pago meus funcionários, espero passar o meu aumento de vendas, que é o ciclo do mês de dezembro. Sim. Vai cair o recurso, porque provavelmente vai ser parcelado no cartão de crédito, fevereiro, por aí, janeiro, fevereiro até março. Aí vai o momento que ele vai lá e pode liquidar e ainda ter o desconto desses juros. Sim. Desses juros que iria pagar futuro. Ele vai pagar proporcional ao período que usou. Eu usei aquela linha de crédito durante 5 meses, os juros eu vou pagar proporcional aos 5 meses que eu usei. Simples. Entendi. Sempre que você antecipar, depende muito do regime de tributação de juros utilizado, mas normalmente assim, essas linhas todas você vai ter o desconto proporcional àquele contrato que seria como um todo, né? Liquidei, eu tenho o abatimento dos juros, que eu só vou pagar proporcional ao período que eu usei. Normalmente funciona assim. Certo. Vitor, com relação aos prazos, vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho a minha empresa e estou pensando em adquirir um maquinário. Eu já percebi que se eu adquirir tal maquinário, eu vou produzir mais, então eu vou aumentar a minha receita. Qual o prazo de pagamentos para financiamento de maquinários? E financiamento de maquinário, assim, eu digo que é relativo de instituição, mas vamos falar de Sicredi. Isso. Hoje nós trabalhamos com prazo para financiamento de maquinário PJ até 60 meses, que seriam 5 anos, que é um prazo que a gente acha que é adequado para você fazer um investimento. Uhum. Então, assim, hoje o Sicredi, uma instituição que trabalha, a nossa cooperativa Sicredi Sudoeste, com esse prazo de até 60 meses. 60 meses para pagar. Que a gente utiliza para pagar maquinário, né? Não, sim, muito melhor do que um capital de giro que às vezes seria em 36 vezes limitado. E apertaria o empresário. E mais alta taxa, geralmente, do capital de giro. Do que o próprio investimento. Entendi. E uma outra questão que eu quero levantar aqui, que aqui, como a gente já tinha dito lá no início, a gente quer falar a língua do povo e o que o empresário entende e conseguir ajudar ele a ter uma tomada de decisão futura. Eu já vi vários casos, assim, o empresário tem uma dívida com o Bradesco que ele está pagando. Beleza, ele está em dias com essa dívida dele com o Bradesco, por exemplo. Às vezes o valor é alto. Se ele for lá no Sicredi para poder adquirir uma outra dívida, existe uma forma de conciliar essas dívidas, não existe? Um exemplo assim, que eu quero te explicar. Através do Banco Central, ter uma noção de quanto de endividamento tem aquela empresa? Sim, a gente tem um sistema do Banco Central chamado SCR. Lá no SCR vai aparecer todos a gente não diz dívida, muitas vezes a gente diz obrigação, né? Uhum. Todas as obrigações que você tenha a cumprir ali naquele período. De até 1 ano, até 2, até 3. Todas as dívidas todas as obrigações que você tem para frente. O que a empresa utiliza com cartão de crédito, conta garantida, que seria um rotativo, que a gente chama, limite de cheque especial, todos os créditos que ele tem tomado no mercado aparecem no SR. Então, assim, a gente faz a conciliação de parcelas. O Banco Central obriga que a empresa possa comprometer no máximo 30% do faturamento da empresa com parcelas de financiamento, ou de investimentos e afins, né? Então, assim, a gente vai somar ali, vou fazer uma análise. Então, eu vou somar ali no SR, ele vai me dar quanto que ele tem de endividamento até 360 dias. E eu vou fazer esse cálculo. É uma empresa que fatura 100 mil por mês, daria 30 mil de parcela. Se ele já tem 25 mil comprometido, ele teria uma capacidade uma parcela de mais 5 mil reais. Limitada aí sim. Eu entendi. Essa aí uma dúvida que a gente quer tirar do empresário e já deixar de forma clara. Porque eu já vi casos assim, do empresário, não, calma aí, eu tenho 30% de endividamento com o Bradesco. Então eu vou lá no Sicredi que eu também posso pegar mais um limite de até 30% do valor de obrigações que eu tenho a pagar. Não, esse aí a gente, todo mundo olha o SR, então assim, a gente consegue puxar essas informações todas. Geralmente ele tem um delay de 1 mês para atualizar, mas a gente sempre tem essas informações praticamente atualizadas. De todo o endividamento todas as operações que ele tem tomado no mercado. Seja um veículo, seja um investimento, seja um capital de giro, todas essas informações ficam bem
declarado no SR, que a gente chama. Entendi. E até porque, assim, é a melhor forma de vocês ajudar o empreendedor, né? Sim. Porque, às vezes, você tá ali num momento de aperto, então você deixa de tomar algumas decisões que seria racional e começa a tomar uma decisão que seria emocional, né? Sim. Que é o momento em que acaba atropelando ali o limite de pagamento do empresário. Não adianta a gente, assim, ele já tem um valor muito alto tomado, a gente querer colocar mais parcela. Ele tem garantia, mas a garantia é uma formalização, né? Sim, a gente tem que ver se ele vai conseguir realmente pagar aquela obrigação que ele está assumindo. Não adianta eu ir lá e dizer assim, ele, nesse caso, exemplo que eu digo, ele já tem 30 mil de parcela, vou dar mais 20 mil, vou comprometer 50% do faturamento dele. E se em um mês lá na frente, por exemplo, 1 mês ou 2 meses, a empresa dele, aquele segmento, meio que estancar as vendas ali, for um segmento que tiver uma retração, que quase não vender, como é que ele vai pagar essa obrigação? Entendi. Aí nós não estamos ajudando ele, nós estamos acabando com o negócio dele, né? Tá ajudando a quebrar o negócio. Ajudando a quebrar o negócio dele. Entendi. Assim, uma coisa que a gente observa muito, que às vezes atrapalha a capacidade de pagamento, é que muitas vezes o empresário, ele pega muito aqueles créditos, às vezes pelo aplicativo, e assim, aí eu peguei um essa semana, aí eu vou somando as parcelinhas, tipo assim, aí eu pego lá, em vez de às vezes eu ir lá e pegar uma linha mais longa, com um valor só, acaba que ele faz 100 mil de obrigação, pegando de pouquinho em pouquinho, aí faz um monte de parcelinha, aí quando você soma aquelas parcelas tudo, compromete um valor alto no faturamento dele. Às vezes, se ele fosse pegar assim uma só, o mesmo valor, às vezes comprometeria um valor bem menor de parcela que ele está pagando no mês. Então, assim, uma coisa que a gente observa muitas vezes, que ele faz muitas parcelas picadinha, que a gente fala, aqueles valores menores. Mas quando você soma, dá um valor expressivo. Aí ele vai lá no aplicativo, por exemplo, pega em 10 parcelas, o outro ele pega em 10, o outro em 10. Às vezes, se ele tivesse pegado um capital de giro em 36 vezes, ele tinha uma parcela menor do que ele está pagando daquela... Entendi, um exemplo, eu estou apertado agora, hoje, nesse momento, chegou o final do dia e eu estou ali com valor X de para pagar. Então eu me apertei naquele momento ali, então eu já corro atrás do aplicativo e no aplicativo mesmo faço a operação, a verba cai na conta, liquido os boletos, porém, como era um valor menor, ele foi lá e resolveu dividir ali em menos de 5, 6 vezes. Entendi. E aí compromete, naqueles 5, 6 meses ele compromete capacidade de pagamento dele naquele período. Daqui na outra semana eu preciso de novo. Eu vou lá e faço outra parcela, às vezes, que às vezes acontece. Olha, o cara vai lá e pega 20 mil reais, ele coloca 2 parcelas. Então já tem uma parcela de 10 mil reais. Se ele não tem um faturamento muito alto, já comprometeu ali 10 mil. Na outra semana eu vou lá e faço mais 2 parcelas de 10 mil. Então assim, vai comprometer 20 mil. Quando você vai fazer uma capacidade de pagamento, ele está comprometido naqueles 2 meses. E às vezes ele não entende o que é. Mas eu tenho condição de pagar. A gente sabe que ele tem condição de pagar. Mas pelas análises, como se faz análise, ele comprometeu o faturamento dele. Naqueles meses ele não tem capacidade de colocar mais outra parcela no orçamento. Entendi. Acaba comprometendo o orçamento dele. Por causa de uma questão que às vezes ali foi momentânea, certo? Pegou um recurso no impulso e acaba atrapalhando um negócio que poderia fazer mais para frente. Isso, aí a gente ouve muito assim, mas eu vou liquidar rápido esse aqui. Mas assim, eu liquidar rápido, se eu liquidar em 2... em vez de eu colocar 2, eu coloco 10, um exemplo. Eu posso ir lá liquidar com 2 meses, vou pagar o juro dos 2 meses, eu não vou pagar o juro dos 10. O sentido fica o mesmo. Só que eu vou pagar do mesmo jeito em 2 meses, mas eu posso colocar um pouquinho mais de parcela. Que aí não compromete tanta capacidade. Eu quero liquidar com 2 meses. Eu posso ir lá e liquidar. Não tem problema. Eu vou pagar o juro dos mesmos 2 meses. Da mesma forma, um ou outro, vou pagar o mesmo juro. Não vai mudar o juro. Que daí, se eu chegar lá com 2 meses e eu me apertar por causa da parcela alta, aí eu estiquei um pouquinho aquela obrigação, né? Uhum. Então assim, então eu não vou pagar esse mês. Vou pagar menor esse mês e vou pagando na normalidade, até chegar às 10, né? Juntei o dinheiro para quitar, vou lá e quito. Qualquer momento, né? Entendi. O assunto nosso é relacionado a PJ. Eu vou vincular um assunto relacionado à pessoa física no mesmo sentido, porque é algo que a gente já viu acontecer muito. O empresário inicia o comércio dele
E geralmente quando você inicia o empreendedorismo, você passa por dificuldades. Nós já tivemos muitos casos em que o empresário tinha a ideia bacana. Então, o que ele fez? Ele viu que dava para ganhar dinheiro, ele liquidou tudo que ele tinha na pessoa física e investiu na pessoa jurídica. No liquidar, ele pode ter vendido casa, ele pode ter vendido o carro, foi lá e investiu para iniciar o negócio dele. Nós já tivemos algumas situações em que vimos acontecer assim, a hora que o empreendimento começou a gerar um retorno, ele já foi lá e sugou da empresa para poder devolver para ele a casa, certo? Um exemplo, teria alguma linha de crédito que assim o empresário fazer pela pessoa física para fazer a construção dele? Eu tenho a minha empresa só porque eu vendi minha casa, agora já estou conseguindo ter recursos suficientes. Tem alguma linha específica nesse sentido, Vitor? Eu digo que ele poderia se programar melhor, tipo assim, em vez de eu vender minha casa, às vezes eu poderia ir na instituição e às vezes pegar o crédito e usar a casa de garantia, né? Continuo com o meu patrimônio, sim, me programo para pagar da mesma forma e aí assim, aí aquele dinheiro vai para a empresa, direto para a empresa. Poderia usar a casa que está na pessoa física dele como garantia para a empresa, não tem problema. Poderia pegar o crédito da mesma forma, que teoricamente é o mesmo dinheiro que ele vai levantar. Vou vender minha casa, eu poderia pegar um crédito. Eu continuo com o meu patrimônio, uso ele de garantia, pego o crédito da empresa e não misturo as coisas. Só uso ele de garantia, não misturaria as coisas. Eu separo as coisas. É uma opção que poderia... O recurso continuaria, ele teria o recurso para poder continuar com o empreendimento que ele está fazendo, não precisa desfazer de um bem que ele já tem, usa como garantia para poder ter a liberdade de ter aquele recurso. Alavancar um recurso, ir lá e pegar. Entendi. Nossa, seria muito interessante, porque a gente já viu muito isso acontecer, do cliente vender o bem que tem, certo? Ter que mudar para outra casa, ou ter que se desfazer do carro para depois ir atrás de outro, para poder fazer esse tipo de investimento. Foi algo, por isso que a gente levantou esse assunto, porque foi algo que a gente já viu acontecer muito. Muitas vezes, assim, carro você pode ir lá e usar ele de garantia também, a instituição geralmente aceita. Então assim, em vez de eu vender e comprar, porque daí eu vou vender agora, daqui 30 dias, 60 dias eu vou lá e compro um outro carro. É isso. Então, às vezes é mais viável ir lá e usar ele de garantia, pegar um crédito e ficar pagando. Às vezes até vende mais barato, né? Porque às precisa mais barato, do recurso. Sim. Às vezes eu consigo ir lá, usar o carro de garantia, levanto o recurso na instituição, deixo o carro de garantia e fico pagando as parcelas e fico no meu carro da mesma forma. Senão eu vendo, daqui 2, 3 meses eu preciso do carro, vou lá e vou financiar outro carro. Da mesma forma não vai, como diz, da mesma forma eu vou ficar com a obrigação e vou ficar com o veículo. Da mesma forma. Entendi. Não vai alterar muita coisa. Se eu tivesse financiado, usado o carro só de garantia, eu ficaria com a obrigação a pagar e o veículo. Assim eu vou financiar o veículo, vou ficar com a obrigação a pagar e o veículo financiado da mesma forma. Assim, muitas vezes as coisas são a mesma. Você, em vez de vender um bem, você pode usar ele de garantia. Você usa ele de garantia e levanta o dinheiro. O objetivo, digamos que é alcançado da mesma forma, né? Eu sempre digo que você consegue alcançar o mesmo objetivo, né? Nesse sentido, né? E não precisa se desfazer de um bem. Uma outra questão, Vitor, é que, na verdade, nesse sentido, eu quero até parabenizar o Sicredi, porque eu vejo a importância que vocês dão lá na sua agência para os microempreendedores. Quem está iniciando ali, e esses os que mais depende de conhecimento, né? O que mais precisa de um auxílio no momento do início. E eu já percebi, vocês têm linhas de créditos para o microempreendedor, né? E que ajuda ele no início do estabelecimento dele. Sim, algo que a cooperativa preza muito, né? Ajudar os pequenos negócios também, não só investir nos grandes negócios. Eu digo que eu estou em Santana desde 2019, apesar da agência ter aberto em 2020, e assim, a gente tem alguns casos lá que a pessoa era microempreendedor quando a gente chegou, e hoje o negócio dela tomou uma proporção muito grande, mas que ela ouviu, sentou e fez um negocinho ali direitinho, não meteu, como diz a gente, meteu o pé pelas mãos. Ela foi fazendo o negócio, crescendo ele sustentável. Não é aquele cara que chega lá e quer pegar
quer sair do MEI para uma empresa de faturamento de R$500 milhão, de uma vez, assim, agora eu acho que se eu fazer esse investimento eu vou faturar R$500 milhão por ano. Às vezes a gente tem que ir crescendo devagarzinho, né? Consolidando o negócio, né? Não adianta eu também fazer uma obrigação muito grande a pagar, que às vezes, será que me vai dar retorno? E se eu ir crescendo devagarzinho ali, é como a gente diz, o trabalho de formiguinha, né? Eu vou de pouco em pouco, vou crescendo, mas eu vou atingir meu objetivo, só que num prazo maior. Pode ser que aquele cara vai investir um valor muito alto, vai dar certo o negócio dele? Pode, não tem como dizer. Como a gente diz, o negócio não é uma receita de bolo, cada um é diferente do outro, né? Mas a probabilidade de dar problema é maior do que aquele cara que vai crescendo aos pouquinhos, que vai investindo aos pouquinhos ali, que vai trabalhando direitinho para o negócio dele crescer e ser sustentável. Não dá um passo maior do que a própria perna, né? É uma situação em que eu vi já acontecer de vocês ajudarem, então eu quis dar os parabéns para vocês, porque realmente é um setor que depende muito de um auxílio, de um apoio igual o que vocês estão dando lá para eles. Sim, são a dica aos empresários mais carentes que tem, os microempresários, micros e pequenos empresários, né? E assim, outra coisa que eu até deixar aqui declarado que assim, nós enquanto instituição, nós não estamos lá simplesmente para vender. Eu só quero vender um crédito, não quero saber se o cara vai conseguir pagar, se ele vai se apertar ou não. A gente está lá pensando muitas vezes, até quando a gente nega um crédito, que às vezes a gente vê que vai dar um problema, que a pessoa não vai conseguir arcar com aquele pagamento. Então assim, a gente também não quer ajudar a quebrar os negócios, a gente quer ajudar a abrir novos negócios, que as empresas cresçam sustentável. E assim, não fique com medo de ir na instituição e sentar com o seu gerente, falar assim, eu estou com esse plano aqui, o que você me dá uma opinião? Você que está aí mais no mercado, que trabalha com mais empresas, me dá uma opinião desse negócio aqui, eu estou pensando em fazer isso, ou uma reforma, uma construção, comprar uma máquina. Você tem a liberdade de em qualquer momento sentar com o seu gerente de negócio, PJ, e falar isso, ou gerente da agência. Você pediu uma opinião antes de você tomar uma decisão. Procura informação antes. A gente sempre diz que as empresas grandes, quando ela vem para se instalar na cidade, elas fazem uma análise de mercado, para ver se realmente é viável ela ir lá. Por que as empresas pequenas não também pensar dessa forma, né? Pensar como uma empresa grande, que é analisar antes de eu tomar uma decisão. Eu quero comprar essa máquina aqui, eu acho que vai aumentar meu faturamento. Mas eu parei para mim pensar se realmente vai aumentar meu faturamento. Eu olhei qual que é a concorrência da minha cidade, quais são meus concorrentes, eu olhei qual é o público-alvo que eu tenho na cidade. Assim, são muitas coisas que a gente diz que tem que analisar antes de abrir um negócio ou antes de aumentar o negócio. Assim, analisar. E você tem a oportunidade de ir lá no seu gerente de negócio e falar com ele. Falar assim, esse é meu plano de fazer. O que você acha? A gente consegue? Se eu precisar de um financiamento, eu vou conseguir na instituição? Quanto que eu consigo? Como é que fica as parcelas para me pagar? Para você sentar e analisar, não ir tomando decisão assim, a torta e direita, como a gente diz, né? Entendi. Assim, de uma hora para outra eu decidi que eu vou fazer isso aqui e pronto. Então assim, a gente se programar, realmente. Se programar, analisar, estudar. E assim, a instituição está sempre de portas abertas para ouvir propostas. E assim, propostas de negócio é o que a gente ouve todos os dias. A gente, desde as 9 horas que a gente atende, até o final do dia a gente está falando de negócio na agência. É crédito, é consórcio, é seguro, financiamento, dos mais variados tipos. Então assim, você pode ir lá, sentar com o seu gerente e tirar essa opinião com ele. Eu tenho certeza que independente de onde for, ele vai sentar e vai te dar uma opinião dele, né? A opinião dele fala assim, acho que dá certo, acho que não dá. Ou a gente pode melhorar, você pode pensar de uma forma mais diferente. Porque assim, não é que a gente vai mudar a ideia da pessoa, mas a gente pode dar mais informações para ela tomar a decisão dela. A gente fala assim, esse negócio, o último que abriu deu super certo aqui na cidade. Ou assim, eu costumo trabalhar com muita empresa, você vai ser o primeiro da cidade, então assim, você vai ter um público maior. Ou, você já vai ter 3 ou 4 concorrentes, que é para você analisar. Às vezes você vai abrir, mas talvez não dá com o investimento inicial que você queria. Eu falo assim, eu vou me consolidar primeiro. Vou começar com investimento menor, depois eu vou aumentando conforme a demanda. Não vou colocar tudo de uma vez só, né? Vou dar uma segurada. Então, assim, são muitas coisas a analisar num negócio que, assim, que a instituição pode estar ajudando. Entendi. Não, vocês agregam valor, né? Agrega valor ao projeto que chega
lá na sua mesa para poder ser analisado. Sim. Não é uma questão de só, não, eu libero dinheiro, eu não libero dinheiro. É uma questão de analisar e auxiliar o empresário. Sim, sim. A gente sempre diz que dos objetivos do Sicredi, dos princípios, é desenvolver a comunidade e ajudar as pessoas a crescer. O princípio do cooperativismo, todo mundo se ajuda. Então, assim, a gente não está lá simplesmente como uma instituição financeira para vender. O cara chegou lá, vou vender um crédito. Qual que é a taxa mais alta que tem? Vou vender da taxa mais alta que dá mais lucro. A gente poderia fazer isso, mas não é o princípio que a gente trabalha. O princípio que a gente trabalha é realmente atender ele com o produto e serviço que ele precisa. Não é fazer uma venda forçada. Eu te empresto dinheiro, mas você tem que comprar um consórcio. Eu acredito que no Sicredi você não vai ouvir isso aí. De você ser obrigado, para só te empresto isso condicionado àquilo lá. A gente não é o princípio que a gente trabalha. O princípio é a gente atender ele com produtos que ele realmente precisa. Com os produtos que ele vai utilizar, que vai ter benefício para ele. Não só para a instituição. A instituição precisa de bater as metas, de ter lucro, precisa. Mas assim, o nosso principal ponto que a gente diz no nosso negócio é as pessoas. E as pessoas são os associados. Então, assim, o nosso princípio é atender bem eles, as necessidades deles. Nós estamos para isso. Nós estamos lá justamente que é para atender o associado. Ele é o dono do negócio. Literalmente, no Sicredi, ele é o dono do negócio, né? Associado, dono do negócio. Então, assim, nós estamos para prestar um serviço para ele. Não é o contrário. Nós que precisamos do associado. Nós que precisamos dele para fazer o nosso negócio acontecer, né? E nós estamos lá para atender ele da melhor forma possível. Ajudar ele da melhor forma possível. Nossa, é muito interessante a forma como vocês trabalham e principalmente o atendimento que vocês dão lá dentro da sua agência para o cooperado. A gente é acostumado a ir lá na agência e sentar para tomar um cafezinho, realmente sentir que a gente é muito bem atendido. Não é querendo dizer de qualquer agência ou outra, mas você ir numa agência para você ficar 2 horas esperando para ser atendido é meio doído para quem é empresário, Vitor. A gente sabe que o tempo de todo empresário, o tempo de todo mundo é corrido. E do empreendedor parece que cada minuto ele voa. Então você chegar numa agência e passar 2 horas para ser atendido é meio sofrido. E a gente sabe porque a gente vai várias vezes na sua agência que o atendimento lá, além de rápido, é muito bom. A gente agradece até a fala, né? E a gente diz assim também que hoje a gente tem muitos meios para atender, né? Muitas pessoas ainda vão na agência, às vezes, pagar um boleto da conta, quer ir pagar. A gente fala assim que a gente tem vários meios para que a pessoa consiga ser atendida lá da empresa. Para que o empresário, muitas vezes, não precise nem se deslocar. Vou gastar 40 minutos, 60 minutos para mim ir lá, fazer meu serviço e voltar. Então, assim, hoje as instituições, no geral, elas oferecem meios para que o empresário ou qualquer associado consiga fazer da própria empresa. Então, tipo assim, eu consigo lá da minha empresa fazer 95%, 98% das minhas demandas que eu preciso na instituição. Isso eu consigo fazer de casa. Entendi. Tô no escritório da minha empresa, eu consigo fazer praticamente tudo. Então, assim, eu quero ir lá tomar um cafezinho. Tem muito associado que vai só para tomar um cafezinho. Vai lá, senta, conversa um pouquinho ali, a gente para aquele pouquinho, conversa com ele, pronto. É isso que a gente... É uma questão aí que chama bastante atenção na agência. Realmente, a gente já cansou de estar lá em Santana e falar, não, vamos tomar um café com o Vitor ali. Sim. Ir lá porque você se sente bem no ambiente. É um ambiente em que você é bem tratado, de forma que você se sente bem em ir lá tomar um café, como se você estivesse na casa de um amigo tomar um café. Sim, sim. É muito bom esse atendimento. A gente sempre diz isso, que a gente não está lá só simplesmente para vender, a gente também está lá para fazer relacionamento, sentar, conversar. Hoje na empresa, eu não quero ir na empresa só para me vender alguma coisa, eu quero para me conhecer o negócio dele, né? Para mim ver, e assim, uma das maiores felicidades que a gente tem é quando você empresta, faz um investimento, alguém pega um investimento contigo, ali 3, 4, 5 meses, 1 ano que seja, você vai lá na empresa dele e você vê que realmente aquele investimento que ele pegou deu resultado. Aí, como dizer, a maior felicidade que a gente tem é essa aí. E você vê que o empresário, ele foi lá, a gente apostou nele, ele quis a instituição, a gente fez a liberação do investimento para ele, e aí você vai lá e ele está satisfeito, fala assim, aquele crédito que eu peguei lá, eu turbinei minhas vendas, eu aumentei minha empresa, eu cresci faturamento. Não tem coisa mais gratificante que isso.
é a coisa que eu digo assim, é a parte mais gratificante do nosso negócio, é esse, o associado sentar pra gente falar assim, olha, aquele crédito que vocês me deram, aquele recurso que vocês me deram, eu aumentei minhas vendas, eu aumentei minha empresa, eu fiz minha sede nova, estou feliz, minha empresa cresceu, meu negócio cresceu, então assim, é o que nos motiva a trabalhar, muitas vezes é isso aí. É o relacionamento. É o relacionamento, e a gente vê que realmente o negócio que a gente apostou deu certo. Falar assim, eu ajudei aquela pessoa a crescer. A gente nunca vai esquecer esse sentimento, né? Que assim, eu ajudei aquele negócio a acontecer. Você poder falar assim, ó, ali eu tive meu dedinho ali. Esse cara, a gente apostou nele, o negócio dele turbinou, o negócio dele cresceu. Isso é fato, Vitor, é muito bom. É gratificante, né? É gratificante pra gente como pessoa, ver outra pessoa melhorar o seu nível de vida. É fato, Vitor. E na verdade nós somos provas vivas disso, porque lá em 2019, se não me falha a memória, a gente adquiriu um crédito com o Sicredi e para nós foi muito bom. Foi interessante a forma como a gente pegou o crédito e resolveu a nossa questão e podemos investir de fato dentro do nosso estabelecimento. Para nós foi muito bom e foi um dos casos em que a gente tem um relacionamento antigo de falar, não, vamos fazer um podcast para poder trocar uma ideia assim de forma real do que acontece aqui dentro da nossa região, que o nosso podcast, Vitor, a gente formou da seguinte intenção: a gente tem muita informação que vem de fora, vem do sul, vem do centro-oeste, e a realidade que eles têm é muito diferente da nossa. Quando eu estou em outra região, exemplo, eu estou lá no centro-oeste e falo que eu rodo 110 quilômetros para ir em uma agência de banco porque não tem no distrito, a pessoa fica encabulada porque é muito longe. Porém, na nossa região é algo que é comum. É comum. Essa distância para nós é comum. Então a gente montou o podcast justamente para poder gerar para os empresários da região a informação do jeito que acontece aqui, da forma que acontece na nossa região, da forma que cada empresário é atendido nas suas agências e de uma forma geral. Então eu quero agradecer muito a você ter aceitado participar desse podcast conosco. Na verdade, o primeiro podcast que estamos fazendo com outra pessoa, a gente já fizemos um interno dentro do escritório, e te agradeço muito pela visita e pelo podcast que você aceitou fazer com nós. Na verdade eu que agradeço o convite, né? Fico lisonjeado de poder participar, ainda mais do primeiro, né? E assim, parabenizar vocês, né? Porque assim, hoje a instituição tem uma dificuldade muito que as pessoas realmente entenderem como é que funciona. Então assim, quanto mais informação a gente der para as pessoas, mais facilita o trabalho de todo mundo, inclusive o nosso, inclusive o delas. Facilita a vida de todo mundo, para a gente oferecer soluções melhores para todo mundo. Então assim, é algo muito interessante o podcast, justamente por levar conhecimento a todos, principalmente a classe de empresários, que é aquela pessoa muito ocupada no dia, que fica ali, o dia todinho você é ocupado lá na empresa. Não vai dizer que o empresário não vai estar ocupado o dia inteiro, né? Então assim, é muito interessante esse lado de levar o conhecimento para as pessoas, que muitas pessoas não vêm buscar. Então assim, você conseguir levar o conhecimento de como que funciona uma instituição financeira, como que funciona para ele pegar uma linha de crédito, para facilitar ele pegar uma linha de crédito, é algo que eu acho que vai facilitar muito a vida de muitos empresários. Esse é o objetivo que temos aqui no escritório: facilitar a vida do empresário, facilitar a sua vida como gerente e ter uma relação e mostrar para o empresário em que todos estão de portas abertas para sentar e ter um bom diálogo. Isso aí, todos, como diz, e convidar a todos que quiserem tomar um cafezinho na nossa agência, fiquem à vontade. Gente, quem quiser tomar um cafezinho com o Vitor, passa lá, que eu garanto para vocês que o cafezinho lá é excelente. Eu quero encerrar o nosso podcast, Vitor, agradecendo mesmo, cara, de coração, tudo o trabalho que eu sei que você teve para vir até aqui, o tempo que você está tendo aqui com a gente. Quero te agradecer muito, cara. A gente que fica grato.